Assunto de bênçãos e agradecimentos. Hoje é uma temática bem especial, né? Com ensinamentos do budismo primordial. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quantos a gente tem. A gente está aqui com 182 presentes até o momento. Muito obrigada a todos os presentes. Quem puder abrir sua câmera, abra sua câmera para a gente poder participar aqui juntos, ter esse momento em que a gente está juntando pessoas do Brasil inteiro, todos aqui na mesma tela, em sintonia, em união. É uma alegria poder fazer isso tudo aqui juntos. Então, que bom que estão aqui. Ao longo do ano vai ser muito especial tudo isso, porque a gente, mês a mês, vai ter encontros que foram organizados, temas que foram organizados pelo arcebispo e todo o clero que está participando aqui nesses cursos, todas essas aulas que vão acontecer ao longo do ano, tá bom? Então não percam. Quem em janeiro não respondeu aquele link com um exercício, com algumas perguntas, por favor, respondam hoje. Por quê? Qual que é a ideia dessas perguntas? Elas foram elaboradas para que cada um tenha a oportunidade de fazer uma autoavaliação de que pontos podem fazer de melhorias nessa parte religiosa e espiritual. Tá bom? Então, nada mais serve para que cada um possa fazer uma autoavaliação e ao longo do ano, na medida em que a gente for se desenvolvendo, tanto na prática, né, espiritual, de cada um, assim como na participação aqui das aulas, para que cada um saiba que pontos são esses que precisam melhorar, para que tomem uma decisão, né, com base nessa avaliação, e lá na frente a gente vai ter a oportunidade de fazer de novo a mesma avaliação e ver, pô, que legal, olha isso aqui que eu melhorei esse ano, que massa. Então, é uma oportunidade de ter uma referência desde o comecinho até o final, combinado? No último encontro, eu fiquei sabendo que nós estávamos com a presença de fiéis da Argentina. E aí a gente queria fazer um saludo especial para todos que estão aí na Argentina acompanhando-nos. Muitas gracias. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Uau, que massa! Sejam todos muito bem-vindos de todas as partes do Brasil. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, ao longo do curso, nós vamos liberar aqui no chat esse link. Um é diferente do outro. Um é de presença, exclusivo de presença, e o outro é o link com essa avaliação. Quem já respondeu na vez passada não precisa responder hoje, mas quem ainda não respondeu, essa é uma oportunidade que a gente pede para você não deixar passar. Combinado? Então, pessoal, gostaria aqui então de chamar o ministrante, né, Junsho Yoshikawa, o bispo Junsho Yoshikawa, para dar início ao curso prático de budismo com o tema Bênçãos e Agradecimento. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Obrigado, Tieme, pelo convite, o Guionchi também. A oportunidade de estar hoje aqui com todos. Sejam bem-vindos. E assim como a Tieme apresentou, o tema de hoje é bênçãos e agradecimentos. Aí a gente conseguir terminar tudo em uma hora. Peço que acompanhem agora no monitor. Vou passar aqui sobre o tema de hoje. Assim como a tia me apresentou, né, eu sou monge de Unsho Ishikawa, atuo aqui no templo Honpodi de Londrina e Honmyōji de Sarandi. As duas cidades ficam 100 quilômetros de distância. Hoje o pessoal lá de Sarandi, no Honmyōji, estão acompanhando após o culto noturno. Né, o Guionchi está lá, obrigado Guionchi, pessoal também, obrigado que está participando, já emendando do culto noturno e já ficando aí no templo para poder assistir todo mundo junto. Obrigado. E atuo aqui no HomePod e no HomeOde desde janeiro de 2022. Hoje vai ser o nosso segunda aula e uma maravilhosa oportunidade para
aprendermos mais a como praticar os ensinamentos do Buda Shakyamuni, Daniel, muito obrigada. tanto em nossos momentos de prática religiosa, logicamente, é o aprendizado, como também conseguir levar o ensinamento para o nosso dia a dia. É para ser budista no dia a dia, em casa, na caminhada, no trabalho, namorando com a família, em todos os momentos do dia a dia é para ser budista. Por isso que é importante a gente estar fortalecendo esse curso, né, essa prática, e fazer com que a gente consiga naturalmente ser budista em todos esses momentos. Então, todos juntos vamos fortalecer ou resgatar esse sentimento de principiante. E assim conseguir aprender, aprimorar, avaliar a sua atual situação espiritual. Por isso que o subtema é iniciação religiosa. Ou seja, esse curso não é só para os mais novos ou aqueles que ingressaram agora no budismo ou que começaram o budismo agora. É para os veteranos também. O objetivo desse curso é mostrar o caminho prático para a sua paz e equilíbrio espiritual, certo? Aqui na metade da lado direito consta aqui esse tema aqui, práticas religiosas budistas para a sua paz e equilíbrio espiritual. Então esse é o objetivo, a gente também chama de iluminação, isso. Então vamos entender aí essas práticas religiosas budistas para a sua paz e equilíbrio espiritual. Então vamos entender o que é paz espiritual e equilíbrio espiritual. Paz espiritual é a ausência de conflitos internos. A gente conseguir fazer com que esses conflitos internos eles deixem de existir. A ausência disso é paz espiritual. E o equilíbrio? Se nós buscamos esse equilíbrio espiritual, então é porque temos consciência do nosso desequilíbrio, certo? Então, antes de tentar buscar o que nunca fomos, ou seja, nunca fomos um equilibrado na vida e por isso conseguimos apenas imaginar o que é ser um equilibrado espiritual, de forma plena. Desejamos ser o que não somos e por isso muitas pessoas dizem que querem ser uma pessoa diferente, mas não sabem como ser e, consequentemente, não sabem o que fazer para ser uma pessoa diferente. Portanto, antes de tudo, devemos entender o que somos para poder almejar ou imaginar o que não somos. Se somos desequilibrados, obviamente desejamos ser equilibrados. Então, o que me faz ser desequilibrado? O que me desequilibra? E deixando de ser um desequilibrado, automaticamente seremos equilibrados. É uma conta simples. Se no meu dia a dia esses meus conflitos internos são a causa do meu desequilíbrio espiritual, uma coisa depende da outra para poder existir. Mas então, o que gera esses conflitos internos em mim, dentro de mim? A raiz de todos esses conflitos e problemas são os meus karmas negativos, que já trago desde vidas passadas e os que gero ainda nesta vida. Então é muito karma negativo que a gente acaba carregando e não consegue se desfazer. Então eliminar os meus karmas negativos é o caminho para o equilíbrio espiritual e paz espiritual? É a questão. Basicamente, sim. Essa aqui é a receita. Eliminar o karma negativo. Então, como conseguir eliminar esses meus karmas negativos? Para eliminar os meus karmas negativos, vamos lembrar então da primeira aula, que foi no dia 30 de janeiro, realizado pelo arcebispo Corrêa, que celebrou o culto de abertura agora. A primeira aula o tema foi Conduta de um Novo Fiel e Penitência. Para quem participou, então vamos relembrar. Para quem participa pela primeira vez, eu vou passar um breve resumo, para a gente poder trazer uma ponte de ligação para o tema de hoje.
Por isso, todos nós, budistas, temos como ensinamento básico o sentimento de principiante. E sempre devemos conseguir voltar para o início da nossa prática, de quando a gente ingressou. Sempre devemos conseguir voltar a essas nossas origens. Sabe por quê que é importante esse sentimento de principiante? Porque a gente começa a se achar. Com o passar do tempo, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, pode ter certeza, todos esses se acham um pouquinho. Por isso que tem esse ensinamento. É comum escutar dos mais velhos, veteranos no tempo. Ah, já fiz muito no passado. Fiz isso e fiz aquilo. Ah, já rezei muito quando era mais jovem. Ah, faço parte da diretoria, por isso não preciso mais praticar fé, não preciso mais fazer atividade religiosa. Ó, vocês mais jovens aí, que devem se esforçar, devem fazer mais atividade religiosa, devem rezar mais. Ou até uma fala diferente, mas também que está se achando. Acho melhor me afastar. Eu não quero atrapalhar. Ou será melhor sem mim. A atividade vai fluir melhor sem mim. Para ficar só assistindo. Esse é o típico pensamento e fala de veterano que está se achando, está evitando, já perdeu o sentimento de principiante faz tempo, então o básico não consegue mais fazer. E se não fizer o básico, não tem mais bênção, não tem sentimento de gratidão, acaba ficando calejado. Essa posição e condição que normalmente, naturalmente acaba acontecendo, a gente tem que buscar perceber, evitar. Por isso que o ensinamento do sentimento de principiante é muito importante. A gente sempre conseguir voltar às origens. Jamais perder esse sentimento de principiante ou estar sempre resgatando, fortalecendo esse sentimento, porque assim, mesmo se tornando veterano ou mais velho, a gente vai conseguir sempre buscar provocar o aprimoramento pessoal até o último suspiro das nossas vidas. E prova disso é justamente o recebimento das bênçãos, né? Então, por isso que o subtítulo na iniciação religiosa é muito importante frisar, lembrar, e a conduta de um novo fiel deve ser mantida para sempre. E os fiéis mais velhos também devem conseguir manter essa mesma conduta de um fiel novo, que consegue receber a bênção fácil, rapidinho. Então, o primeiro passo. O primeiro passo é justamente a primeira aula. Para eliminar o karma negativo, é a penitência. Tá? Então, vamos recapitular. A penitência é simplesmente a demonstração da consciência do próprio karma negativo. Demonstramos essa consciência do próprio karma negativo externando isso. Só que nós demonstramos e externamos essa consciência do karma negativo perante o Gohozen, perante o altar sagrado. É dentro de um culto, ou orando, enunciando isso. Por exemplo, é muito comum acontecer, infelizmente. Ah, perdi o meu Gohonzon pessoal. Tem gente que fica quieto, não avisa, não fala, demora anos para falar. Ele só vem falar porque quer um novo. Aí abre o jogo. Então, a pessoa vem, ela perdeu o Gohonzon pessoal, tem que vir no templo, tem que vir relatar para o monge. E pedir orientação, solicitar orientação. Monge, o que eu faço? Eu perdi meu Gohonzon pessoal. Como é que perdeu? Quando perdeu? Então vamos relatar para o Gohozen, ó, perdi meu Gohonzon, não sei quando, em tal momento. A gente faz a penitência, apresenta essa situação, a gente se compromete a melhorar esse zelo, fortalecer esse zelo, tomar cuidado para não perder novamente. E assim, dessa forma, poder receber um novo Gohonzon pessoal. Outro exemplo, né, a pessoa ela faz uma prece, que seja uma prece para ser concretizada nesse ano de 2025, janeiro, mês passado. Independente se é uma prece pessoal ou do templo, né? Do templo é a concretização das 4 promessas de expansão, é pela concretização de uma conversão de uma pessoa, ou prece pessoal, né? Pela melhoria no ambiente de trabalho, recuperação da saúde de alguém da família, para que seja concretizada até o final desse ano. Mas, se não concretizar,
Então deve ser feita a penitência, sim, porque foi objetivado lá no começo do ano para concretizar nesse ano. Se não concretizou, tem que fazer penitência. Por quê? Consulta o monge e certamente ele vai orientar dessa forma. Por que que a prece não se concretizou? O que que faltou fazer? Ou o que fez de errado para não concretizar? A gente apresentar essas falhas ou essas faltas e se comprometer, avaliar o que que eu tenho que melhorar, o que eu devo fazer de melhor, ou fazer o que eu não fiz, para da próxima vez, ano que vem, certamente concretizar. Esse esforço, ele deve ser oferecido sim. Então, dessa forma, são alguns exemplos, a gente realiza a penitência perante o Borrozém, o altar sagrado, e junto a gente renova essa promessa para poder se esforçar mais, fazer mais e garantir essa concretização. Para realizar a penitência é uma base do budismo primordial. Por isso que todas as nossas cerimônias, inclusive o culto de abertura agora, iniciou-se e terminou-se com o enunciado de penitência, oração de penitência. É importantíssimo a gente conseguir iniciar essa penitência. Para que ela serve? Aqui tem 2 versos do grande mestre Kaido Nisen Shonin que explica qual que é a importância da penitência. Ao realizar a penitência, eliminará a heresia do coração, descarregando o pesado fardo que vem trazendo consigo. Esse primeiro verso fala o que é heresia? Heresia da negligência, ignorar a possibilidade de melhorar. Toda heresia gera um karma negativo. Que peso é esse? Que fardo é esse que o verso consta? É o pesado fardo do karma negativo, que eu fico carregando nas costas a vida inteira sem me preocupar em eliminá-lo. Então a gente consegue, através da heresia, se livrar desse fardo que é o karma negativo que eu fico carregando desde das vidas passadas. Então, o segundo verso, quando realiza a penitência, com profunda consciência vem à tona toda a vergonha que era omitida até então. E assim foi dito. Que vergonha é essa? Que eu vim omitindo até agora, a vida inteira. A vergonha da omissão da heresia. Vim escondendo essa heresia, vim escondendo essa negligência, que por consequência acaba sendo um karma negativo meu, fico escondendo disso, e que normalmente a gente acaba transferindo a culpa, estou sofrendo por causa de fulano ou ciclano, ou de alguém. Nunca é responsabilidade minha, mas o budista assume a responsabilidade. E o primeiro passo para a demonstração desse assumir a responsabilidade é justamente a penitência. E por que que a penitência é fundamental? Mais um verso. Por mais que esteja rezando, se não submeter à penitência, se tornará mesmo inviável a manifestação da bênção. Repetindo, por mais que esteja rezando, se não submeter à penitência, se tornará mesmo inviável a manifestação da bênção. E assim foi dito, sem a penitência, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, a bênção não será concretizada. Então é básico, precisa sim fazer penitência. Aí eu entro no tema de hoje, para que a bênção possa ser recebida. Por esse verso é possível entender o quanto a penitência é importante e essencial para a prática correta do Nam-myoho Renge Kyo. Sem penitência, é como enxugar gelo, é como tapar o sol com a peneira. Então agora vamos entrar, recapitulamos, e para o pessoal que não pôde participar da primeira aula, no dia 30 de janeiro, a gente começa agora aqui a parte da bênção. Então, é sobre o que é bênção. A primeira parte de cima aqui, geralmente o pessoal entende a bênção como é associada a um ato de conceder proteção, graça, prosperidade ou favor divino. Quem concede? Alguma divindade. É o que a grande maioria da população brasileira acha. Por isso que tem expressões que não são budistas, se Deus quiser, graças a Deus, a gente não acredita nessa expressão, não dizemos essa expressão porque é totalmente diferente. Que é diferente, a palavra bênção vem do latim benedictio,
que significa falar bem, ou dizer coisas boas. Então, bênção, ao pé da letra, é tudo que nos faz bem e, por isso, nos faz falar bem. Nos faz ser uma pessoa positiva, que transmite a virtude a todos e em todos os momentos. É bênção que buscamos receber e vivenciar no nosso dia a dia. Então, poder transmitir uma bênção para outra pessoa, um relato, um ensinamento que escutou no templo, que ouviu na prédica de um culto, né, ou de um verso que leu na coletânea de versos, transmitir para outra pessoa, poder sentir a gratidão no dia a dia, é uma bênção. E é justamente essa, a metade, o latim, né, ao pé da letra, falar bem e dizer coisas boas, que é a bênção para nós do budismo primordial, que é o entendimento de todos, né? Então, como receber a bênção? São dois versos do grande mestre Nikaido Nisen Shonin. Sem duvidar, experimente praticar exatamente como nos ensinamentos. Já neste mundo de agora, poderá receber a bênção da felicidade. E o segundo verso, não há outro caminho para receber a bênção a não ser pela prática da pronúncia do Odaimoku, Namu-myoho Renge-kyo. E assim foi dito. Então, o primeiro passo é a penitência. E, com a penitência, nos dedicarmos à prática, à pronúncia do Namu-myoho Renge-kyo Odaimoku. Praticar o Odaimoku, Namu-myoho Renge-kyo, elimina o karma negativo, é o remédio para eliminar o karma negativo. Não existe outra ação ou prática que nos proporcione isso. Vamos lembrar lá da, da paz interior, da paz espiritual e do equilíbrio espiritual, que me causa o desequilíbrio, o que me tira a paz, justamente o karma negativo. Então, eu devo eliminar o karma negativo. Para eliminar o karma negativo, devemos, então, praticar o Namu-myoho Renge-kyo. Como receber a bênção? Mais dois versos do grande mestre Kaido Nisen Shonin. Se quiser receber a bênção, abandone a negligência, colocando a prática da fé sempre em primeiro lugar. O segundo verso, se quiser receber a bênção, abandone as atitudes hereges, colocando a prática da fé sempre em primeiro lugar. E assim foi dito. O primeiro verso fala para abandonar a negligência e o segundo verso fala para abandonar as atitudes hereges. Tudo também que é a causa dessa do fim, que a gente não tem a paz interior e o desequilíbrio, negligência e heresia. Então, se eu não colocar a prática da fé, ou seja, se eu não tiver o Namu-myoho Renge-kyo em primeiro lugar, o que eu vou colocar em primeiro lugar, então, no meu dia a dia? Vai ser um palavrão? Vai ser um celular, o chat GPT, WhatsApp, a namorada, vai ser os amigos, trabalho, dinheiro, o que vai ser? Se eu não colocar o Namu-myoho Renge-kyo em primeiro lugar, a virtude, a paz interior, o equilíbrio, o que eu vou colocar? Alguma coisa vai ficar no lugar. Então, como eu não sei, é melhor eu fazer essa boa escolha. Garantir que o Namu-myoho Renge-kyo ele seja essa minha primeira opção. Em tudo na vida, colocar a prática em primeiro lugar, é muito importante a gente entender isso, não é fanatismo, mas sim colocar como objetivo principal o aprimoramento pessoal. E a virtude do Dodaimoku que nos oferece e gera isso. Mais dois versos, né, que falam sobre, nos transmitem sobre como receber a bênção. Livrar-se do infortúnio que certamente viria e viver bem hoje também constitui uma bênção. E o segundo verso, além da bênção visível, não há outro caminho para despertar a fé dos seres não iluminados nesta era da decadência. E assim foi dito. São dois versos para a gente poder reconhecer a bênção, porque todo dia a gente recebe bênção. Só o fato da gente ter vida hoje, todos os dias, é uma bênção. Poder dormir bem, poder acordar todos os dias, é uma bênção. Cada encontro que a gente tem é uma bênção.
Mas muitas pessoas não conseguem reconhecer isso, não veem isso como bênção e, logicamente, por isso não agradece, não valoriza, não sente gratidão a tudo isso que nós recebemos. A cada instante da vida, a cada momento da vida, é possível estar agradecendo, porque tudo isso é uma bênção. Dá para falar bem disso tudo. Mas, mesmo assim, vive reclamando, vive se lamentando, e tudo isso é uma heresia, é uma negligência, porque causa karma negativo. Reclamar, fofocar, queimar o filme dos outros, tudo isso é heresia, porque acaba prejudicando alguém, não é tá falando, não é felicidade isso. É uma infelicidade, é um desequilíbrio, então acaba gerando karma negativo. Para quem coloca isso como primeiro, como prioridade, então aí está na hora de trocar e transformar a prioridade a virtude do Namu Renge Kyo. Pessoas assim só reconhecerão uma bênção quando virem com os próprios olhos, ou seja, a bênção visível. Enquanto não vê a bênção visível, não testemunha uma bênção, de arregalar os olhos, de abrir a boca, esse vai ser o momento do despertar da fé para essas pessoas. Então a gente tem que aguardar ou estar de stand-by para poder oferecer a fé nesses momentos importantes para que ela possa despertar a fé. Então agora, a importância da bênção. Mais dois versos do grande mestre Kaido Nisen Shonin. Por mais que seja a religião do Daimoku, se não houver a bênção, as pessoas não acreditarão. E o segundo verso, ao passar pela experiência do recebimento da bênção, dá-se conta de quanto o Sutra Lotus é maravilhoso. E assim foi dito. A bênção é fundamental para o despertar e fortalecimento da fé, da minha fé, da fé das pessoas que estão ao meu redor e vendo tudo isso. Por isso, se conseguirmos manter esse nosso sentimento de principiante, é garantido que a bênção sempre estará presente no nosso dia a dia. A gente vai perceber, a gente vai estar sempre sensível à bênção, porque vai estar sempre em primeiro lugar no meu Horengekyo. E, logicamente, junto sempre, a penitência deve ser feita, a prece também, sempre deve estar presente no nosso dia a dia, a nossa oração deve ser um motivo. Por que que eu tenho que rezar? Porque eu tenho prece para concretizar. Porque eu tenho bênção para receber. Preciso. E dessa mesma forma, a gente deve atuar até o último suspiro das nossas vidas. E aqui, mesmo passando por tudo isso, incentivando tudo, ainda assim tem gente que não consegue reconhecer a bênção. Então, dois versos que citam esse tipo de situação do grande mestre Kaido Nisei Shonin: no período de chuvas, nem mesmo o breve ensolarar é seguro, é seguro. Há também quem se alimenta da bênção e foge correndo. O segundo verso: mesmo ouvindo sobre a bênção e também visualizando-a, não conseguir atingir a alma é o próprio karma negativo. E assim foi dito. A pessoa se alimenta e sai correndo. Ela recebe a bênção, aqui ele associa a pessoa que corre, come no restaurante e foge sem pagar. A pessoa vem, ela está precisando de bênção, recebeu a bênção, depois ela some. Nunca mais vem para o templo. E só quando precisa, quando a corda do pescoço está apertado, o pé está na ponta do pé, ela vem no templo de novo, recorrer e vem rezar para poder receber uma nova bênção. Então tem esse que não reconhece a bênção do dia a dia, e o segundo, a alma da pessoa, ela está tão cheia de karma negativo, está tão tingida de karma negativo, que mesmo visualizando a bênção, de arregalar os olhos, de abrir a boca, ela não se sensibiliza. A fé dela, essa pessoa, ela não aprimora, não desperta e continua na mesma situação. Então, essas pessoas estagnadas, a gente jamais deve desistir, a gente também de si mesmo jamais deve desistir, e a gente deve sempre, sim, buscar essa prática da fé. Então, gostaria agora de passar um depoimento de fé.
me chamo Luísa Rissaco Kitamura Takata e frequento Templo Ronpode. Meu pai sempre rezava, todo dia. Minha irmã, que aquelas épocas acho que tinha uns 5 para 6 anos, e eu acho que tínhamos 9, 8 para 9 por aí. Então, ele sempre rezava. Aí falava para nós para rezar junto. Nós só que como criança, toda criança, acho que não sabia, acho que eu mesma não sabia o que era rezar, né? Mas mandava rezar, então nós duas obedecia e rezava. E ainda naquelas épocas era aqueles ossencos bem compridinho, que nunca terminava. Mas assim mesmo, a gente, papai, mamãe rezando, então nós atrás sentada, então nós rezava. Por isso que hoje eu e a minha irmã somos mais assim, reza mais assim. E por causa disso, nós recebemos muitos guriacos, sabe? E desde pequena a gente ia notar que nós era lá de Presidente Prudente. Quando é criança, você não sabe para que está rezando. Então, papai mandou tá rezando, não sabia para que servia, né? Aquilo. Mas depois que você vai crescendo, e agora que fica mais de idade, aí você põe na consciência assim que, nossa, precisava de rezar mesmo, porque sem fazer o maile, a gente não é nada, não. Então, hoje, eu e a minha irmã, Tizuko, nós falamos assim, nossa, aquelas épocas quando nós era pequena, a gente achava até ruim, chegava de noite assim, nossa, acho que está chegando na hora de fazer o maile. Aí meu pai chamava, aí nós ia lá, rezava. Mas achava até ruim, né? Porque a gente não sabia que agora que a gente, depois de certa idade, a gente vai aprendendo. E quando fica Toshiori, mais ainda, né? A gente reza bastante e recebemos muito guriaco, muito mesmo. Então, até hoje eu não deixo de rezar. Então, quando nossos parentes também, quando alguém fica doente, a gente comunica um ao outro e faz oração, né? Faz o Jogyo, sabe? Então, a gente faz, então nós somos tudo assim, como que se diz? Unido. Unido, assim. Principalmente eu e essa minha irmã, desde pequenininha e até hoje. Aí, quando ela precisa, assim, quando ela fica meio doente, assim, então, eu e ela, já pusemos na cabeça. O que cura é o Kuzui-san e o Oro-san. Quando eu sinto dor assim, primeiro lava, se for ferimento, lava, pega um algodãozinho, né? Então, lava, passa, depois coloca o Oro-san. Em 2, 3 dias, você é curado. E tenho muitas, muitas, muitas mesmo, que se contava o doce, o que recebi de guriaco, eu acho que vai levar dia inteiro, acho que não vai dar. Dá para escrever um livro. Oi, Dá dá para escrever um livro mesmo. Quando eu posso ir no Terá, eu compareço lá, mas não é sempre que eu posso, então, mas todo de manhã, quando tem Yorumairi também, eu participo, assim, pelo online. E também estou fazendo a oração de 10.000 orações também. Junho, então, desde junho eu estou participando desse daí. Mas primeiro dia, em junho, que eu comecei a fazer, me deu tudo, porque era no meu Horengekyo direto, não tinha descanso, né? Era no meu Horengekyo, deu assim, tosse, deu assim, garganta seca, sabe? Porque eu não tinha preparado. Eu sentei, né, na frente do Gozen e comecei. Aí terminou o tempo, aí começou a me dar dor no coxi, tudo. Aí eu levanto. Hã? Deu sono? Não, sono não deu. Aí eu peguei, levantei,
peguei um copo de água, né? Comecei a tomar. Agora, no segundo dia que eu fiz, eu já, como passei a primeira vez, eu já sabia o que ia passar. Aí eu já fui preparado, né? Com o Kouzui-san e tudo. Aí eu faço. Esse mês já fiz um, agora falta mais um. Pelo menos 2 vezes eu quero fazer. Até em maio, né? Do ano que vem. É. Então, tô pensando sim em fazer 2 vezes, pelo menos, porque é pouco, né? Mas eu acho que né, ajuda um pouco, né? Então, é assim que eu estou fazendo, mas eu estou sozinha, porque não tem ninguém, né? Então eu faço sozinha. Só que nem quando começa 4 horas até 6 horas, dá certinho. Agora, se eu dormir um pouco até 4h30, já não dá mais certo, porque eu faço o Maire 5 horas, né? Todo dia eu faço, e depois 5 horas vai até para 5h35, 40. Depois eu faço meu café, tomo café, depois eu espero das 7 horas, participo no Oterá, né? Pelo online. Assim que estou vivendo agora. A senhora falou que acorda 5, mas para fazer as 10 mil orações, a senhora acorda especialmente mais cedo ainda de madrugada para... Eu faço especialmente, para o 10 mil eu faço especial, né? Das 4 às 6 horas. Sim, não tem para mim, não tem hora não. Tem vezes que eu perco o sono, é umas 2 horas, 2h30, 3 horas, assim. O sono não vem, eu fico lá. Falei assim, sabe de uma coisa? E sono não vem, eu vou levantar e eu vou fazer o Maire, né? Olha, para mim não tem madrugada, assim, deu na cabeça que eu vou rezar, eu estou sentado. Alivia, muito, mas quando acontece, aí eu peço para o Gozen, sabe? Qualquer coisa para mim, logo vem na cabeça, é Gozen, eu peço para o Gozen. Ô, Gozen, está acontecendo isso comigo, me livra disso, sabe? E sempre eu peço e oro na minha Horenge, que eu perco alguma coisa, ô Roseno, acha para mim, sabe? Aí eu falo na minha Horenge, que eu na minha Horenge, qualquer coisa para mim é na minha Horenge, que parece que já assim, vem naturalmente, assim, sabe? Por isso que eu falo que quando você pede para o Rosén, tudo assim dá certo. Agora que a gente tá mais de idade, agora que eu estou vendo porque que os pais faziam a gente rezar. Acho que se nós não tivéssemos rezado, não era assim não, Odoxê. Desde pequenininho. É que a gente tinha aquelas épocas, que quem 5 anos, 8 anos, 9 anos, assim, não vai pensar que é por causa disso que está rezando, né? Pensa que achava até ruim, né? Porque só nós tínhamos que rezar, né? Mas rezava. Eu sei que foi muito bom. A gente, quando é criança, acha ruim, mas depois que você fica nessa idade aqui, nossa, a gente dá graças a Rosém que meu pai tenha feito isso, porque hoje não era ninguém, não, acho. Eu sei que é muito, assim, sabe, guriaco que a gente recebe, muito mesmo. Eu mesmo, nossa, recebi muitos e muitos. Se for para contar tudo, ai, um dia acho que eu não consigo contar tudo, não. né? Dos pequenos, dos grandes, porque pequeno a gente está recebendo todo dia. Só de acordar, você acordar bem, né? Então, esse daí já é um guriaco muito grande, eu acho, né? Nossa, hoje a gente agradece muito, Rosinho. Nossa, a gente... Ah, arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Obrigado pela atenção. Tem mais um pouquinho, tá? Mas antes eu vou dar recreio agora para todos. Vai ter recreio para pessoal, não é para ir para o banheiro, tá? Mas é para passar outra coisa. Gyonshi vai tomar conta do recreio. ありがとうございます。
Muito obrigado ao John Xoxi pelas orientações, explicações, a aula prática até aqui. Deixa eu destacar aqui para todo mundo ver. Bom, a gente dá esse intervalinho só para dar um tempinho. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar sobre algo que, para nós, budistas, é muito importante, que é o Dia do Padroeiro do Budismo no Brasil. Quem entrou um pouquinho mais cedo na reunião viu que estava passando um pedacinho, né, de um documentário. Na verdade, nós estamos, já faz tempo, né, incentivando o reconhecimento daquele que foi o primeiro monge a pisar em solo brasileiro. Ele veio junto com a imigração japonesa em 1908 no navio Kasatomaru. Ele foi convidado especialmente para isso. Então, foi convidado um monge para vir aqui dar auxílio espiritual aos imigrantes. E é graças a ele que nós temos budismo no Brasil hoje. Então, nós estamos fazendo esse esforço para reconhecer em âmbito nacional. E para isso, gostaria de fazer um convite especial. Na verdade, eu vou deixar o arcebispo falar sobre esse convite. É rapidinho, tá bom? Viu onde está sem som? Não. Às 14. Viu onde quer que eu passe aqui? Desculpa, eu não sei, por algum motivo não está saindo o som. Deixa eu ver aqui. Eu só tenho a telinha pequena. Arigatou gozaimasu. Eu sou o monge Correia, atual arcebispo do budismo primordial do Brasil. Hoje eu venho aqui para oferecer um convite especial a todos. No próximo dia 8 de março, sábado, às 14 horas, realizaremos no Templo Honmyoji, em Sarandi, a audiência pública para manifestarmos o nosso desejo de aprovação da lei federal, que institui o Dia do Padroeiro do Budismo no Brasil, Mestre Ibaragi. É um projeto de lei proposto pelo deputado federal Luiz Nishimori e com o apoio da vereadora de Maringá, Akemi Nishimori. Este ano de 2025 é o ano do intercâmbio da amizade Brasil-Japão. É um ano auspicioso, pois comemoramos 130 anos de relações diplomáticas que foram formalizadas com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 1895.
Além disso, é o ano da inauguração da Catedral Budista Nikkyoji, em São Paulo, a maior catedral budista da América Latina, que será celebrada no próximo dia 25 de maio pelo nosso Papa Budista, Sumo Pontífice Kimura Nichigaku Shonin. O padroeiro, Mestre Ibaragi, veio ao Brasil em 1908, no primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kasatomaru. O pai da imigração japonesa, Ryo Mizuno, foi quem solicitou a sua vinda para oferecer suporte espiritual aos imigrantes. E foi graças a isso que muitos japoneses e brasileiros puderam praticar a fé budista em solo brasileiro e receber incontáveis bênçãos. Poder promover esse dia incentiva e fortalece os laços espirituais entre os dois países, nutre as nossas raízes e fortalece as próximas gerações. Convido todos a participarem presencialmente ou de forma remota, através do canal do YouTube do Templo Honmyoji. Através da audiência de todos, poderemos manifestar o nosso grande desejo pela aprovação deste projeto de lei. Por favor, divulguem esta importante data, compartilhando este vídeo e convidando todos para o dia 8 de março, sábado, às 14 horas, no Templo Honmyoji, em Sarandi, presencial ou online. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, Jun Shoshi, por compartilhar o vídeo. Desculpa, eu não consegui aqui. Então, por favor, né, todos que puderem participar, quem quiser saber um pouco mais sobre quem foi o Ibaragi Nisui Shonin, o padroeiro do budismo no Brasil, pode acessar. A gente tem um documentário completo sobre ele. O documentário chama-se Samurai da Paz. Tem todos os episódios no YouTube, no canal do Budismo Primordial, mas se você digitar Samurai da Paz, Ibaragi Nisui, vai aparecer todos eles aqui contando essa história completa, tá bom? E em relação à consulta pública, nós vamos compartilhar aqui no grupo esse link para participarem dessa consulta pública, e não é algo que a gente inventou, não. Isso realmente tem um valor público. Todas as respostas serão consideradas, e quanto mais gente participar dessa resposta, preencher, mais a gente vai conseguir ter força para esse projeto. Reconhecemos tantas pessoas notáveis, é importante a gente reconhecer também quem trouxe o budismo, trouxe essa prática religiosa que nós estamos praticando e incentivando hoje. Bom, Yoroshiku onegai shimasu. Muito obrigado a todos. Voltamos agora para o Junsho Yoshikawa. Arigatou gozaimasu. Mas acabou o recreio. Vamos voltar. Então, para finalizar, que é o último tema, sobre o agradecimento. Dois versos que falam sobre... Dois versos do grande mestre Kaido Nisen Shonin que falam sobre... Dois versos, não, um verso e uma citação. É o mesmo verso e a citação que o Shimizu Odoshi realizou quando veio para o Brasil agora. Então, o verso de hoje: quando não tiver palavras para expressar tanta alegria, agradeça simplesmente orando Namo Myoho Renge Kyo. E a citação do grande mestre Nisen Shonin: sendo salvo da doença fatal, como agradecimento praticarei a fé por toda a vida. E assim foi dito. O agradecimento vem porque a gente recebeu alguma coisa, né? Então, desde pequeno, desde criancinha, todos nós, a gente passa a vida pedindo, sempre pedindo.
neném, pede leite da mãe, chorando, não consegue pedir direito, mas pede chorando, e a mãe percebe que está pedindo leite, pede doce, pede comida, pedimos tudo. E aprendemos dos mais velhos que sempre devemos agradecer quando recebemos alguma coisa, quando a gente pede. E agora que somos crescidos, como está esse nível de agradecimento? Não está esquecendo, não está deixando de lado, ou está propositalmente não agradecendo, ou seja, sendo ingrato? E não vale falar que meu coração está cheio de agradecimento, meu coração é muito grato, mas se não demonstrar, ninguém vai ficar sabendo. E se for mentira? Então, como é que está o seu nível de agradecimento? Como está agradecendo? O nosso cumprimento do budismo primordial, Arigatou gozaimasu. Junshi acabou de começar o recreio falando Arigatou gozaimasu, encerrou o recreio Arigatou gozaimasu, Koryo-doshi iniciou o culto com Arigatou gozaimasu, encerrou o culto com Arigatou gozaimasu, eu comecei minha fala, Arigatou gozaimasu, voltando à aula depois do recreio, Arigatou gozaimasu. É um cumprimento, mas que todos conhecem como agradecimento. É obrigado em japonês. Mas é um exercício de gratidão. É um exercício de agradecimento. É para incorporar. É para ser um hábito agradecer. Por tudo. E conseguir agradecer automaticamente. Não ficar pensando e comparando. Ah, essa pessoa não merece meu agradecimento. Você acha que eu vou ficar agradecendo para ela? Pensa por dentro isso e não agradece. Mas não tem que pensar. É só agradecer. Conseguir agradecer sem pensar. Por isso que o nosso cumprimento é um exercício de gratidão. Encontrou Arigatou gozaimasu, vai embora Arigatou gozaimasu, vai começar o culto Arigatou gozaimasu. Tem gente que tem o hábito de falar palavrão. Não precisa nem pensar, o palavrão sai da boca. Mas quando é para agradecer, sente a maior dificuldade. Às vezes parece que é até mudo para agradecer. Fica mudo. Na verdade, o ser humano ele tem mais facilidade de ser negativo. É natural do ser humano. E a gente tem que ter essa consciência. Porque a gente precisa ser positivo. Tem que ser correto. Então, como é natural do ser humano ser mais negativo do que positivo, devemos então provocar essa positividade e gratidão exercitando ela. É para provocar, é para ter consciência, é para se programar para poder falar Arigatou gozaimasu. É para se programar para poder orar e receber a bênção para poder agradecer. Então tem que pedir bastante para o Gohozen, orando. Altar sagrado, orar o nome Horengekyo. Então, cumprimentando as pessoas com Arigatou gozaimasu, fazendo bastante prece para receber incontáveis bênçãos, e graças a isso, sempre termos motivo para estar agradecendo. Agradecer ao Gohozen, agradecer pela vida, Dona Luísa. Só o fato de acordar já é motivo de agradecer, porque é uma bênção. Totalmente favorável para aprimoramento pessoal. E se minha vida for recheada de bênçãos, tenhamos certeza que teremos uma vida preenchida de gratidão. Reclamação não vai existir, porque vai ser motivo para rezar mais ainda, porque vai se tornar uma bênção motivo de reclamação, e não motivo para sentar sem conversar com a pessoa para ficar fofocando a vida dos outros. Então é para provocar. A gratidão é para provocar a bênção. A nossa melhor forma de agradecer sempre será fortalecendo a fé. É para rezar mais ainda então, e não para enfraquecer. É para se apresentar mais ainda perante o Gohozen, altar sagrado, para rezar mais ainda, praticando mais e até o último suspiro das nossas vidas. Estamos agora no finalzinho de fevereiro, essa semana acaba esse mês. Já foi o primeiro bimestre. E temos março e abril para finalizar esse movimento Ore Sempre. Assim como a Dona Luísa. Eu não vou oferecer a sobra do meu tempo. Se der tempo, eu vou rezar. Não, ela fez o tempo acontecer. Ela acorda mais cedo. 4 horas já está sentada na frente do altar para poder dar tempo. E um dia, em 24 horas, concretizar as 10 mil orações. E não é que ela não tem o que fazer, ela tem o que fazer. Por isso que ela faz a agenda dela. Acorda mais cedo, dá um jeitinho, espreme a agenda
para conseguir estar orando. E ela não diminui o tempo de oração que ela já realiza no dia a dia. Ore sempre. Convido e incentivo todos a realizarem as 10 mil orações ou a prece do sem incenso. Ainda dá tempo. Esse mês de fevereiro ainda dá tempo. Temos alguns dias. Hoje e amanhã. Depois março, abril, maio já é o mês da vinda do nosso Papa. Quanto mais orações, mais bênçãos receberemos. E receber a bênção e oferecer essas bênçãos, esses relatos ao nosso Papa em maio, será a melhor recepção que a gente vai poder oferecer para ele. Convido todos a trazerem esse sentimento de principiante, tomarem como partida a penitência e a oração para a bênção, para recebermos a bênção, e também sempre lembrar do agradecimento do nosso dia a dia. E com isso, finalizo tanto o agradecimento, como também encerro a aula de hoje. Qualquer dúvida, né? Acho que não vai dar tempo para poder responder as dúvidas que eu vi ali que surgiram no chat. Poderão estar conversando com seus monges, ou nesse grupo que a gente tem aqui no WhatsApp, né? Passando o contato, a gente pode estar respondendo. E quem puder, principalmente o pessoal que está longe dos templos, né, ficou sabendo hoje, participar da consulta pública, poder estar participando, tem o Google Forms para poder participar. E, principalmente, a todos que hoje participam, agradeço, muito obrigado a atenção de todos por essa 1 hora de aula que nós realizamos hoje. Finalizaremos, então, a aula hoje com a oração de encerramento. E antes de passar para a oração de encerramento, pergunto a Tieme se ela tem algo a acrescentar, alguma informação, alguma orientação para agora, por favor. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada, Bispo Junsho Yoshikawa, pela aula de hoje, né, com tantos detalhes, com tanto cuidado. Foi mesmo excelente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu coloquei aqui o link para vocês poderem preencher a presença de vocês. No link de presença, vocês podem colocar o dia de hoje e quem esteve presente em janeiro, no dia 30, na última quinta-feira, que foi a primeira aula, junto com o arcebispo, assinala lá quem estava lá presente também, que a gente vai contar a presença dos dois hoje, tá? Quem não estava aí não precisa assinalar. E aí o segundo link que eu enviei aqui é com a autoavaliação. Quem já preencheu lá em janeiro, ótimo. Quem ainda não preencheu o Onegaishimasu, tenho certeza que vai ajudar aqui a cada um com sua consciência religiosa primordial, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes hoje, foi muito especial. Como a gente tem a proposta de desenvolver prática depois de cada aula, então até gostaria de perguntar para o Junshoshi se ele gostaria de propor uma prática, um exercício prático para o pessoal fazer até a próxima aula. A próxima aula vai ser a última quinta-feira de março. Sempre guardem a última quinta-feira, 8 horas, que vão ser os nossos encontros, tá bom? Exercício prático é rezar, todo dia. Não tem outro exercício. É o que incentiva. Sem esse exercício da prática do Nome Horengekyo, não tem bênção. Então, é fazer o teste, orar bastante todo dia. Trazer Excelente. esse aprimoramento pela penitência, orar a bênção e poder apresentar aqui depois um relato de bênção, assim como a dona Luísa. Certamente vai ter tanto que não vai dar nem para passar todos. Arigatou Muito gozaimasu. bom, muito obrigada. Então tá bom, gente. Agora a gente tem aqui a proposta de poder praticar, né? Gratidão, poder sentir as bênçãos e orar sempre, como disse o Bispo Junsho Yoshikawa. Muito obrigada, Bispo Junsho, pela aula. Muito obrigada a todos pela presença. E agora a gente já vai fechando a aula. Por favor, clique aqui no link, não deixe de colocar sua presença, porque todos que participarem de pelo menos 90% vai receber um certificado especial desse curso prático de budismo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Faremos então a oração de encerramento. Peço que todos acompanhem, por favor. Eliminare
estimulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Gyogyo Bosatsu, Namo Myoho Renge Kyo, Mushirai Hobo Sarai Shosho Netsu Kongi Yoribu Shindri Tarumade Tamochi Tate Matsuru Homo Jito Hakon Shogen Jogyo Shoden Oni Yeshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu. Obrigado a participação de todos. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Arigatou gozaimasu. O Wagner do Pará, depois eu vou te acrescentar aqui em algum grupo aqui do HomePod, então, tá bom? Obrigado pela solicitação e participação de tão longe. Acompanho sempre que posso acompanho. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Mas... Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.